Você orasse agora, curve sua cabeça, feche seus olhos. Peça para o Senhor falar com você nessa manhã, trabalhar no seu coração, amém? Pai, eu quero colocar a igreja diante do Senhor. Quero colocar todos os irmãos que estão aqui. Fala na vida de cada um. Trabalha na vida de cada um. Manifesta a vida, manifesta a sabedoria, direcionamento, instrução. Senhor, constrange. Toca agora nas águas paradas. Nós queremos as águas caudalosas do Senhor, onde nós não temos controle, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Bom, o pastor compartilhou ontem. Nós estivemos no sítio com o pastor Wilson, todos os pastores aqui de São Paulo, do interior. E foi um tempo muito precioso. Nós entendemos, irmãos, que esse é o ano das portas abertas. Nós cremos nisso, amém? Deus tem portas que vão se abrir nas nossas vidas. Quantos creem nisso? Amém? Só que tem portas que, para que ela se abra, nós precisamos entender o propósito desse jejum aqui. Porque tem portas que se abrem que são espirituais. E para que eu e você possamos perceber quais são essas portas espirituais, nós precisamos estar conectados com o Espírito Santo. Amém? E nós temos um alvo aí de batismo para esse semestre. Nós teremos encontro, Holy Fest dos jovens, conferência dos vencedores, conferência dos jovens. Tudo que nós fazemos como igreja, trilho dos vencedores, é para que você seja uma pessoa que é movida pelo Espírito. Lá em Atos, se você ler Atos capítulo 2, você vai perceber que a vida da igreja não tinha um pause. Sabe quando você vai jogar um jogo que tem um pause? Você dá um pause? Não existia ali o start. Era uma vida contínua. A Bíblia fala que eles se reuniam todos os dias. Fala para o irmão que está do seu lado, era todos os dias. Eles estavam de casa em casa, orando uns pelos outros, fazendo comunhão, partilhando do pão. Hoje a gente não consegue se reunir todos os dias, até porque a cultura é diferente, a agitação ela é diferente. Mas todas as oportunidades que você tiver para estar conectado, esteja conectado. Amém? Então, se pode ter um tema, esse compartilhar aqui, um tema, se você quiser anotar, você pode estar anotando aí, que é onde o Espírito de Deus se move, trabalhadores surgem. Diga para o irmão que está do seu lado, onde o Espírito de Deus se move, trabalhadores surgem. Glória a Deus. Lá em Tiago, a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Aqui não está se referindo à fé que salva. Amém? Porque a fé que salva é apenas abrir a boca. A Bíblia diz: se creres com o coração e confessar com a boca, será salvo. Mas então Tiago fala que a fé sem obras é morta, porque é a fé de trabalhar para o Senhor, é a fé de evangelizar uma pessoa, é a fé de conquistar um emprego novo, é a fé de restaurar a família, é a fé de levantar discípulos na célula, de multiplicar a célula. Ou seja, não basta ter fé para que essas coisas aconteçam, precisa ter obras. Então fala para o irmão que está do seu lado, é importante orar, mas também é importante agir. Fala para ele, é importante orar, mas é também importante agir. Nós estamos orando aqui, mas não adianta orar até a orelha bater palmas, também tem a nossa parte, tem o agir, tem o dia a dia, tem o cotidiano, tem a nossa parte ali como filho de Deus. Você vai entender daqui a pouco. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está te chamando nesses dias. Uma vez eu vi uma frase muito forte que eu peguei para mim, que tem muitas pessoas que acham que orar muito amedronta o diabo. Orar é importante, irmãos. Jesus orava, mas ele também agia. Jesus ele orava, mas ele também servia. Jesus orava, mas ele também fazia. Então nós estamos aqui nessas 40 horas orando, te preparando. Mas quando as 40 horas acabar, vai chegar a parte que cabe a mim e a você, que é o quê? É o agir, é o fazer,
é o trabalhar. Então, o diabo não tem medo daquelas pessoas que oram muito, mas são paradonas no reino de Deus. Ora muito, mas na hora de evangelizar, fica com a boca fechada. Ora muito, mas na hora de perdoar, não libera perdão. Ora muito, mas na hora de ganhar uma pessoa para Jesus, não ganha ninguém. Ora muito, mas na hora de fazer e servir ali na célula, não faz. Então, diga para o irmão que está do seu lado, é importante orar, mas também é importante agir. O diabo, ele tem medo de quem ora, mas também se move. O diabo tem medo de quem ora, mas também está agindo. O pastor Wilson falou algo muito forte lá no sítio, que ele falou assim: irmãos, o diabo, a gente resiste atacando. É atacando. Como que nós atacamos o diabo? Nós atacamos com a palavra. Nós atacamos resistindo. Nós atacamos não compactuando das mesmas ideias. Então, se existe uma potestade no bairro, que é uma potestade de não estudar, que é uma potestade de não valorizar coisas naturais, de não trabalhar, de dormir até meio-dia, né? Como que eu confronto essa potestade orando? Não, é vivendo o oposto disso. Entende? É fazendo uma faculdade, é estudando, é me inscrevendo no trilho. Então sua oração não vai ter efeito nenhum se você compactua com a potestade. Os irmãos estão me entendendo? Qual que é a oração que tem poder? É aquela que eu oro, mas que eu também estou agindo. Fala para o irmão que está do seu lado, o que tem poder é quando você ora, mas também age. NVT, versão NVT, Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38. Olha o que diz aqui Jesus. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Perceba que Jesus, ele está o que, irmãos? Ele está se movendo. Ele não estava ali no templo orando e todas as coisas acontecendo. Ele estava se movendo. Amém? Quando viu a multidão, olha que interessante isso daqui. Teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E aí ele diz aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Olha que interessante. Jesus, Ele viu a multidão perdida como um rebanho sem pastor. Mas nós temos um pastor, amém, irmãos? Nós temos Jesus, você tem o seu líder de célula, você tem o seu discipulador, o obreiro, o pastor. Então hoje nós temos uma estrutura que funciona, mas não é sobre isso que eu quero falar. Jesus, ele está falando aqui para nós orarmos. Mas qual que é a oração de Jesus? Ele não orou para que as pessoas se despertassem sozinhas. Jesus não falou, ore para que aquelas pessoas se convertam. Ore para que aquelas pessoas tenham uma experiência com Jesus. Não, ele falou, ore para que Deus mande trabalhadores para os seus campos. A oração de Jesus é o quê? Não adianta orar pelo encontro. Você está se movendo para o encontro funcionar? Não adianta orar pela multiplicação da célula. Tem que se mover para a célula acontecer. Não adianta orar para multiplicar o culto apenas. Tem que se mover para trazer todo mundo da sua célula para o culto. Não adianta orar para Deus simplesmente restaurar o casamento. Tem que ter compreensão, tem que ter perdão, tem que fazer a nossa parte também. Os irmãos estão me entendendo? Então Jesus aqui está falando que tem uma necessidade. O povo está sem rebanho, mas nós devemos orar para que se levantem trabalhadores no nosso meio. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você tem disposição, se Deus te chamar, você se tornar um trabalhador? Os campos, eles estão brancos, mas os trabalhadores, eles são poucos. E quem que são os trabalhadores?
são as pessoas que são usadas por Deus como ferramentas nas mãos de Deus. Você pode ser um martelo na mão de Deus. Você pode ser uma enxada na mão de Deus. Você pode ser um tesourão ali na mão de Deus. Deus, Ele quer te usar nesse tempo. Não permita que pare em você o mover. Deus quer que esse rio que está em você alcance também outras pessoas. Deus quer que o rio que está em você não pare em você, mas flua, flua, flua. Aonde você está trabalhando, tem um rio dentro de você que Deus deseja que flua naquele lugar, na sua célula, com a sua família. Amém? Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga um aleluia no seu lugar. Então, liderar, diga para o irmão que está do seu lado, você foi chamado para liderar. Diga para o outro, você foi chamado para liderar. Só que liderar não é um cargo na igreja, liderar é o seu chamado. Liderar é chamar a responsabilidade para si sobre as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Quando você está no seu trabalho, qual que é o chamado de liderar no seu trabalho? É entender que você é um sacerdote naquele lugar. Então você vai orar pelas pessoas, você vai dar bom testemunho, você está exercendo liderança. Liderar na família, você não espera o cônjuge ou os filhos fazer a parte deles, você faz a sua parte. O que Deus coloca nas nossas mãos, eu faço a minha parte, então eu estou liderando. Então Deus te chamou para liderar. Liderar uma célula na igreja é apenas uma consequência de quando eu já estou liderando nas outras áreas da minha vida. Então diga para o irmão que está do seu lado, Deus te chamou para liderar. Liderar no empreendimento, liderar na faculdade, liderar na família, liderar aonde você está envolvido. Deus colocou coisas na sua mão, Deus colocou pessoas, Deus depositou dons. E quando eu assumo a responsabilidade, eu estou liderando sobre o que Deus colocou nas minhas mãos. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Então, por que nós queremos hoje... hoje nós queremos transmitir essa imagem para os irmãos? Sobre chamar a responsabilidade para si. Os irmãos vão me entender. Os irmãos percebem que existe hoje talvez um certo medo de alguns crentes de... Às vezes eu vejo algumas pessoas... Você é louco, ser líder? Misericórdia, não dá. Alguém já viu algum irmão assim? Anjo da guarda, evangelizar? Não. Aí já é demais. Nós precisamos entender por que essas coisas acontecem. Então eu quero te dar um exemplo sobre o que é avivamento. Irmãos, eu creio que nós estamos vivendo um avivamento nos nossos dias. Amém? O apóstolo Pedro, ele abriu a boca, pregou o evangelho ali, quase 3.000 ali se converteram e se batizaram. Só que nós nos acostumamos com o avivamento. Nós lemos o avivamento de John Wesley, Jonathan Edwards, John Knox, tantos homens de Deus, só que nós estamos vivendo um avivamento maior que eles. Você sabia disso? Nós batizamos o ano passado 7.700 pessoas só aqui em São Paulo. Você não vai ver nenhuma igreja hoje no mundo que batiza essa quantidade de pessoas. Você não vai ver. O maior trabalho com crianças do mundo é o Radicais Kids. O maior trabalho com jovens do Brasil é os Radicais Livres. Então, nós nos acostumamos com avivamentos. Reúne 5.000 mulheres lá no Usina Kids para orar pelas crianças. É normal, mas não é normal. Você já está vivendo um avivamento. Nós já estamos vivendo dias gloriosos no Senhor. Dias gloriosos. E eu amo a visão da nossa igreja, porque ela não é uma igreja que te faz ser um frequentador de culto apenas. É uma igreja que trabalha para que você seja um trabalhador, um vencedor, que você aprenda a vencer em todas as áreas da sua vida. Por isso eu amo a Igreja Videira. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você ama a Igreja Videira? Quantos são gratos pela Igreja Videira aí? Diga um aleluia. Pastor Wilson vai chegar lá com Pedro na eternidade, Pedrão vai falar, nossa, hein? O dobro de mim, meu Deus. Caramba, eu achei que foi muito, 3.000. Wilson, 7.700, rapaz. É avivamento, é avivamento. Os irmãos estão me entendendo? Então Deus quer te usar nesses dias. Para chegar na sua célula, vai chegar alguém lá com algum problema de saúde física, Deus quer te usar para orar essa pessoa ser curada.
Alguma pessoa ali manifesta um demônio na tua célula, Deus quer te usar para impor as mãos e expulsar o demônio. Deus quer nos usar nesses dias. Nós já estamos vivendo um avivamento. Só que agora eu quero falar de uma forma geral, não falando da igreja videira, mas falando agora de uma forma geral, olhando para a nossa nação. Hoje, irmãos, 1/3 do Brasil é evangélico cristão. Você sabia disso? Hoje, nós somos uma média de 230 milhões de brasileiros. É gente que não acaba mais, né, irmãos? E ainda tem uns aqui que quer fazer uns 7 filhos, 8, 9. Os irmãos estão na unção aí? Bem? André e Amanda, gêmeos daqui a pouco, né? Esperar um pouquinho, né, Andrezão? Aleluia. É muita gente. Só que desses 230 milhões, 70 milhões são evangélicos. Poderoso, né, irmãos? Mas deixa eu te falar. Se o número de evangélicos no Brasil está crescendo tanto, por que o Brasil está piorando? Fala para mim. Se o número de evangélicos aumenta, não era para o Brasil melhorar? Por que piora? Como que tem um cara desse na presidência? O cara tava preso, mano. E o cara vira presidente. Nada contra você que votou. Mas que Deus te abençoe nesse jejum. Nada contra, mas nada a favor também. Como que uma nação escolhe um cara que é comprovado? Mais de 3.000 provas. Condenado por 10 juízes. Roubo de bilhões. Os caras esquecem dos crimes, vira presidente aí, mano. Você acha que é normal, irmãos? Vamos falar a verdade. Você acha que é normal? Um cara tá roubando toda semana a sua casa. Aí um dia você escolhe ele para ser contador das finanças do seu casamento. Não é normal, entendeu? Mas se o número de evangélicos está crescendo e o Brasil está piorando, nós temos uma resposta para isso. Qual que é a resposta? É porque está crescendo o número apenas de frequentadores de culto, mas poucos são trabalhadores. Deus não te chamou para ser um frequentador de culto. Deus te chamou para ser um trabalhador. Deus não se impressiona com o frequentador de culto. Deus se impressiona com trabalhadores. Por isso que o diabo se revoltava tanto, tentava parar os apóstolos e Paulo. Paulo tinha tomado pedrada, caiu como morto. Olharam para ele e morreu. O cara levantou ensanguentado e continuou pregando. Deus precisa levantar no nosso meio os trabalhadores que querem servir, que querem dar a sua vida, que querem avançar, que não têm sua vida nessa terra por preciosa, mas entende que a sua vida aqui é só de passagem. É só de passagem. Deus vai nos prosperar? Vai. Alguns aqui vão ganhar carro, casa? Vão. Você vai comer nos melhores lugares desse Brasil? Vai. Só que isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Isso vai acontecer. E eu declaro e profetizo que nós teremos muitos testemunhos de pessoas se casando, de pessoas se formando, de pessoas comprando carros, casas, prosperando. Deus vai dar isso para nós. Só que esse não deve ser o foco da nossa vida, porque isso não tira ninguém do inferno. Não adianta nada. Uma vez eu ouvi um pastor falar: o que adianta você levantar da cadeira de rodas e ir para o inferno depois? Porque a fé que você levanta da cadeira de rodas não é a fé que te salva. A fé que salva é crer que Jesus morreu por você. Os irmãos estão me entendendo? Então, Deus não quer frequentadores de igreja. Deus está levantando trabalhadores. Por isso que nós investimos em você com o trilho dos vencedores. Por isso que nós fazemos discipulado. Eu nunca vi uma rotina de igreja que se parece tanto com Atos igual a nossa. Eu nunca vi. Você vai em outras igrejas aí, é graça e paz no culto, depois só se vê no culto da outra semana de novo.
Aqui nós fazemos comunhão, a gente se vê na semana, a gente se vê no trilho, e se vê na célula na quinta-feira, e no discipulado na quarta, e faz comunhão no sábado, vai pro shopping com o irmão, e domingo tem o culto, a gente sai e vai comer junto, igreja de Atos. Você está sendo treinado para ser um trabalhador. O diabo, ele só tem medo dos trabalhadores. Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa. Se não tem obra, não adianta só o conhecimento. É o crente ET, cabeção. Só tem a cabeça grande, mas não trabalha, não tem obra, não tem fruto. Isso não amedronta o inferno. Os irmãos estão me entendendo? Diga para o irmão que está do seu lado, Deus está te chamando para ser um trabalhador nesses dias. Esse é o motivo, irmãos, do nosso jejum. Fazer de você um trabalhador. Só que para ser um trabalhador, nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Sabe por quê, irmãos? É meio desconexo falar que eu estou cheio do Espírito e não amar o que Jesus ama. Os irmãos estão me entendendo? O que Jesus é? Vamos lá. Eu falo que eu estou cheio do Espírito. Peraí, quem que é o Espírito? Quem que é o Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão, quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Bate no peito aí e fala, Deus mora dentro de mim. Só que ele se manifesta nos momentos em que nós fluímos. Por isso nós falamos, abra a sua boca, porque a Bíblia fala o quê? Para ser cheio do Espírito. Cânticos espirituais, salmos, oração em línguas. Fale, adore, louve. Então o Espírito que está dentro, ele se manifesta para fora. Os irmãos estão me entendendo? Então, não tem como eu estar cheio do Espírito e não querer fazer o que Jesus faz. É incoerente. Por quê? Se eu estou cheio do Espírito, o Espírito Santo é Deus. E Deus é o quê? Deus é apaixonado por vidas. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou amar as vidas. Os irmãos estão me entendendo? O Espírito Santo é Deus e Deus é perdão. Se eu estou cheio do Espírito Santo, não tem como eu viver rancoroso com as pessoas. Porque se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de perdão. Se eu estou cheio do perdão, eu perdoo as pessoas. Os irmãos estão me entendendo? Então estar cheio do Espírito Santo não é orar apenas até a orelha bater palma e plantar a bananeira, não. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, coisas sobrenaturais acontecem na minha vida. Os irmãos estão me entendendo? Então quando eu sou cheio do Espírito, eu sou movido pelo Espírito, eu amo o que Jesus ama, eu faço o que Jesus faz. Eu vivo como Jesus viveu. Eu não estou falando que agora eu vou ser cheio do Espírito e nunca mais vou errar na vida, nunca mais vou me irar com as pessoas. Não, não é isso, nós somos falhos. Mas quem é movido pelo Espírito, ele é conduzido pelo Senhor. Quem é movido pelo Espírito, ele ama o que Jesus faz. Então, quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil de compreender o que Deus deseja de mim, de você. Deus, ele te criou para um propósito. Deus te criou por conta de um motivo. Deus te colocou nesse mundo para ser uma bênção. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus te chamou para ser uma bênção. E existe uma consequência quando nós também andamos no Espírito. Eu não consigo entender. A Bíblia fala que é normal se irar. Quantos aqui se iram às vezes, irmãos? Quem já se irou com o marido aqui alguma vez? Quem já se irou com a esposa alguma vez? Quem já se irou com os filhos aí alguma vez? Rapaz! Não passa umas coisas estranhas na cabeça, às vezes umas agressão na cabeça assim, às vezes, não passa? Ou só eu que já passei por isso? A esposa é baixinha, mas é nervosa a bicha, viu? Às vezes eu olho pra ela e falo, mano, não tem nem tamanho, mano. Ela não aguenta nem um sopro se eu der aqui. Mas o Espírito tem que trabalhar. Então, a Bíblia fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? A amargura, o ressentimento, a tristeza, a raiva.
não deve passar do mesmo dia. No mesmo dia tem que ser resolvido. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não consigo viver meses e anos amargurado. Se você está meses e anos amargurado com alguém, você precisa urgente que o Espírito se mova nessas 40 horas na sua vida. Os irmãos estão me entendendo? Porque isso às vezes bloqueia o agir de Deus em nós. Lá em Isaías 61, versículo 1 ao 2, versão NVT, olha o que diz aqui a palavra de Deus. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ou seja, o Espírito Santo ele veio por um motivo. O Espírito Santo não veio só para você ter um arrepio no corpo, sensações elétricas, né? Eu estou sentindo uma eletricidade espiritual, aleluia. Não foi só para isso que o Espírito veio. Ele veio com um motivo. Fala para o irmão que está do seu lado, tem um motivo do Espírito Santo estar aí. Está falando aqui, me ungiu para levar boas novas aos pobres, me enviou para consolá-los de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e prisioneiros e libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor. O dia da ira ainda não veio, o dia da ira vai ser depois do arrebatamento. Então aqui Jesus fecha o livro, amém? E o dia da ira não chegou ainda, amém? Mas olha que interessante, o Espírito Santo vem sobre nós, ele tem um propósito para isso. Ele tem um motivo. Não é só para ter uma sensação, não é só para chorar. Nós precisamos do Espírito Santo para todas as coisas. Todas as coisas. Não vai ter ninguém que vai chegar diante de Deus e falar, Jesus, eu fui um bonzão. Eu tinha um casamento top, prosperei muito, multipliquei tudo que eu podia. Não, isso é obra morta. Jesus só aceita obras vivas. A obra que é feita no sangue de Jesus. A obra que é feita conduzida pelo Espírito. A obra que é feita na dependência de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, seja uma pessoa que depende de Deus. Daqui a pouco eu vou encerrar, amém? Se puder colocar só um instrumental de fundo, por favor. Então diga para o irmão que está do seu lado, Deus te chamou por um propósito. Fala para o outro, o Espírito está aí por conta de um propósito. Uma vez num encontro, muitos anos atrás, na hora do Espírito Santo, um jovem chegou em mim e falou assim, nossa, obreiro, me deu uma vontade aqui de dar um mortal para trás e cair de costas no chão aqui. Aí eu falei, você tem que ficar sério na hora assim, né? Você não pode dar risada. Mal mover do Espírito. Nada contra, irmãos. Tem sensações no nosso corpo. Você vai cair no chão, você fica fraco. Você chora, você pula, você roda. Pode plantar uma bananeira se você quiser. Mas esse não é o maior motivo do Espírito Santo ser derramado. Eu falei para aquele jovem, você pode até fazer isso. Mas quando esse encontro acabar, o Senhor Jesus, ele está te chamando para um motivo especial. Que não é dar um mortal e cair de costas. É para ser uma bênção para os seus pais. É para honrar o seu pai e a sua mãe. É para ser uma bênção na sua célula. É para chegar lá no seu trabalho e ser luz em meio às trevas. É para isso que o Espírito Santo está te tocando. E ele entendeu. Ele não deu o mortal para cair de costas. Só ficou chorando. Glória a Deus. Já pensou no meio do Espírito Santo sair um amado de cadeira de rodas assim? Misericórdia. Pergunta para o irmão que está do seu lado. O que está te impedindo de ser um líder hoje? Que todos nós fomos chamados por Deus. Ah, mas eu tenho pouco tempo de igreja. Ah, mas eu vou explicar aqui algumas coisas para os irmãos. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós nos posicionamos. E o nosso posicionamento gera dano no inferno. Quando nós nos posicionamos e falamos, eu não aceito. Eu não aceito que continue essas brigas no meu casamento.
Eu não aceito que a minha célula não rompa e não flua. Eu não aceito que eu não me posicione na minha família. Eu não aceito essa área da minha vida que não está acontecendo. Isso é posicionamento. Então eu começo a agir de uma forma diferente. Eu dependo do Senhor de uma forma diferente. Isso é que faz o inferno recuar, estremecer. Então, quando eu e você vivemos de acordo com a nossa identidade, fala para o irmão que está do seu lado, você tem uma identidade. E essa identidade não é das coisas que você gosta e da sua personalidade. A identidade é que você é filho amado de Deus. A identidade é que você foi comprado com sangue. A identidade é que quando Deus olha para você, Ele vê o sangue, então agora você tem paz com Deus. A Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu preciso entender por que eu não me posiciono. Se o Espírito Santo está aqui, se eu fui perdoado, por que eu tenho tanta dificuldade de viver essa plenitude? Por que eu tenho dificuldade de me envolver com as coisas de Deus? Porque quando nós estamos movidos pelo Espírito, irmãos, é diferente. Quando eu estou natural, quando eu estou seco, eu quero que Deus ele se envolva nos meus projetos. Mas quando eu sou movido pelo Espírito, eu quero ser participante dos projetos de Deus. É diferente. É diferente. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus quer te fazer um participante dos projetos dele. Então a minha oração é diferente. Não é mais, Senhor, abençoa os meus negócios apenas. Senhor, me abençoa, me abre uma porta, dá dinheiro na minha conta, troca o meu carro. É bênção orar por isso, mas a oração se torna diferente. Senhor, como eu posso ser usado na sua causa eterna? Senhor, como eu posso ser usado no reino de Deus? Senhor, como eu posso ser usado nas suas mãos? Como eu posso ser uma bênção na minha célula? Como que eu posso ser uma bênção para minha esposa e para o meu marido? Como que eu posso, Senhor, ser uma bênção na minha faculdade, na minha escola? Como que eu posso ser boca de Deus? Como que eu posso ser uma pessoa que transmite paz e luz onde eu estou? É diferente. E existem alguns impedimentos na nossa mente que bloqueiam essas coisas de acontecer. Então, diga para o irmão que está do seu lado, o Espírito já está aí. Ele já está dentro. Significa que o poder da criação habita dentro de nós. Significa que todo o potencial está dentro de nós. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Só que existem alguns impedimentos que não consigo fluir muito bem. Eu preciso entender quais são esses impedimentos. Primeira coisa, condenação e acusação. Muitos não se entregam à causa do Senhor por conta de condenação, acusação e medo. Condenação do quê? De algum pecado que você cometeu no passado. Jesus já perdoou, mas você também precisa se perdoar. Se você não consegue se perdoar, entope. Você não consegue fluir. Quando você se culpa demais, exige perfeição demais, mas eu não sou bom, mas eu acho que eu não dou conta, olha onde eu moro, minhas condições financeiras, aí você começa a olhar para você, você se condena, você se culpa. Quando eu me condeno, quando eu me culpo, quando eu me encho de medo, o que a Bíblia fala? Que o perfeito amor, o que ele faz? Ele lança fora o medo. Ou seja, quando eu não estou aperfeiçoado no amor do Senhor, eu estou cheio de medo. E se eu sou cheio de medo, eu não consigo ser movido pelo Espírito. Precisa desbloquear essa condenação, essa acusação. Jesus já te chamou. Jesus já te perdoou. Jesus, ele já te escolheu. Muitas vezes nós ficamos olhando para nós e Jesus está ali desesperado. Filho, eu te chamei. Vai ser uma bênção. Eu estou com você. Mas você fica ali parado, preso no passado. Às vezes uma influência que você teve no passado. Talvez uma função que você teve, ficou traumatizado, fica olhando para trás, fica se condenando. E isso te bloqueia. Você olha muito para você, mas eu não sou bom o suficiente, mas eu não consigo, eu não vou dar conta.
Isso bloqueia o agir. Isso bloqueia o mover. Isso fecha a nossa boca. Seja livre de você mesmo. Entenda que o Senhor já te perdoou. O Espírito está borbulhando aqui. Ah, mas eu errei, mas eu falhei, minha célula não deu certo. É passado. Nós não vivemos de passado. O Senhor está te chamando para um novo tempo. O que passou, passou. Nada é perda. O que passou, passou. Isso nos fortalece. O que passou, passou. Que isso sirva de impulsionamento para você avançar mais agora. Diga para o irmão que está do seu lado. Jesus não te condena. Jesus não te acusa. Aceita o chamado dele para a sua vida. A segunda coisa que nos bloqueia é ficar se comparando. Cada um tem uma vida. Cada um tem uma história. Cada um tem um tempo. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um casamento. Cada um tem uma vida financeira. Não se compare com ninguém, mas se inspire em alguns. Comparação é diferente de inspiração. Eu olho para a vida dos meus pastores e eu me inspiro neles. Mas eu não posso me comparar com eles, senão eu vou morrer. Porque eles estão muito à frente de mim e da minha esposa. Então eu olho e me inspiro, mas eu não posso me comparar. Não se compare com o irmão que às vezes está prosperando mais que você. Mas se inspire. Não se compare talvez com o líder que já multiplicou e você ainda não. Não se compare com o irmão que já tem um carro e você não tem. Cada um tem um tempo. Cada um tem uma história. Não fique se comparando com as pessoas. Olhe somente para Jesus. Quando você se compara com os outros, você olha muito para você. Aí você fica olhando a vida do vizinho. A grama do vizinho é mais bonita às vezes, é mais verde. Mas às vezes nem sempre o que o vizinho está mostrando realmente é aquilo. Então pare de se comparar. Deus tem uma história única para você. Deus tem um projeto único para você. Deus tem um propósito único para você. Deus te chamou com o seu jeito, com a sua personalidade, na família que você nasceu, porque Ele deseja te usar assim, dessa forma. Cada um tem uma história. Diga para o irmão que está do seu lado, cada um tem uma história. E quando você se compara com os outros, você bloqueia, o Espírito não te move, você fica paralisado. Então você tem que vencer isso na sua vida. Essa paralisação da comparação. Irmãos, comparação ela é do inferno. Porque aí você não entende os tempos de Deus. Aí você fica olhando para o outro. E às vezes até nós fazemos comparações entre nós. Mas não é saudável. A comparação ela não é saudável. A inspiração sim. Então, nós precisamos olhar para os irmãos só se a vida deles se tornar uma inspiração para mim. Mas comparação não é legal. Comparação não é saudável. Quando eu fico me comparando com o casamento do nosso, o casamento do outro é melhor que o meu. Você não sabe, você não está lá. Você não está no dia a dia. E se for melhor? É a vida do outro, não é a sua. A sua vida Deus projetou. E Deus constituiu uma história para você. Então para de se comparar com os outros. Quando você se compara, você não consegue fluir. Você não consegue liberar a vida. Você fica parado, paralisado. Uma terceira coisa aqui também são as nossas desculpas muitas vezes. Às vezes o diabo coloca muitas desculpas na nossa cabeça. Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas os meus filhos. Ah, mas falta de dinheiro. Desculpas atrás de desculpas. Todas as vezes que nós damos desculpas, nós estamos, em outras palavras, justificando. E quando eu justifico, o pastor Naor sempre fala, você quer ter favor ou você quer ter razão? Pergunta para o irmão que está do seu lado, você quer ter favor ou quer ter razão? É verdade que você pode ter uma rotina complicada. Filhos, às vezes uma enfermidade, às vezes uma rotina muito puxada, ou está passando por uma situação financeira. Mas quando eu me justifico, eu não tenho favor. Mas quando eu olho para o Senhor e falo, Senhor, olha a minha vida. O Senhor sabe que eu não tenho condições, mas eu estou aqui para depender do Senhor. Olha a minha vida. Está muito complicado algumas coisas, mas se o Senhor quer me usar, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. É diferente. Quando eu coloco as desculpas à frente, o Senhor, Ele não se move. Isso bloqueia também o mover, bloqueia também
o Espírito. Os irmãos estão entendendo? Então, hoje, eu lidero os jovens, mas a minha vida não é jovem, minha vida é muito adulta. Igual de alguns irmãos aqui. IPVA, começo do ano, é caro esse miserável desse IPVA. Escola, acabei de vir de Goiânia, gastei um dinheiro que eu nem sabia como que veio esse dinheiro. Entendeu? Evento com os pastores lá no sítio, eu e minha esposa, uma boladinha ali também. Gasto com gasolina. Mesa radical dos obreiros de jovens que vai acontecer agora. Holy Fest, conferência dos vencedores. Comunhão da supervisão. E eu tenho minha filha também. Tenho o aluguel da casa, tenho as contas para pagar. Eu estou aqui, Senhor. O Senhor sabe que eu não consigo não, mas estou aqui. Entendeu? Por quê? Responsabilidades, as nossas responsabilidades não podem ser um motivo para bloquear o que Deus quer fazer na nossa vida. Os nossos afazeres diários não podem ser uma desculpa para impedir o que Deus quer fazer na nossa vida. Domingo à noite, às vezes eu fico até meia-noite aqui, fazendo um fechamento financeiro com os irmãos, e no outro dia eu estou acordando cedo, levando minha filha para a escola também. Entendeu? E não para, a rotina não para. Então, queria que os irmãos entendessem que quando nós damos muitas desculpas, Deus ele só quer a nossa sinceridade. Só a sinceridade. Eu estou vendo que você trabalha muito. Você não precisa falar. Eu estou vendo que você tem um monte de conta para pagar. Você não precisa falar, Deus já sabe. Eu estou vendo que sua rotina é apertada. Eu estou vendo. Abra a boca apenas para falar. Eu não posso, mas eu estou disponível. Eu não consigo, mas eu estou aqui. Se o Senhor quer me usar, me usa nesses dias. A minha rotina está puxada. Estou desempregado. Passando dificuldade com os filhos. Mas o Senhor quer me levantar líder. Eu estou aqui, Jesus. Eis-me aqui. Os irmãos estão entendendo? Quando nós ficamos ali nas desculpas, muitas das vezes, nós bloqueamos também o mover. Nós bloqueamos o agir do Senhor. Então todas essas coisas entopem o fluir. Quando o fluir entope, eu não consigo ser um trabalhador nas mãos de Deus. Então, deixa o Espírito Santo te conduzir nesses dias. Deixa o Espírito Santo te mover. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nesses dias. Deus quer te usar aonde você está, no contexto que você está, com a família que você está, com a situação financeira que você está hoje. É assim. Não tem essa de me preparar para Deus me usar. É do jeito que nós estamos. É hoje, é agora. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, derrama o teu Espírito. Deixa o Senhor manifestar a vida sobre você nesse jejum. Os irmãos estão me entendendo? Amém? E nós vamos agora vou fazer aí pequenos grupos com os irmãos. Amém? E depois nós vamos orar por isso. Eu queria agora que a gente se juntasse aí, fazer pequenos grupos. Por rede, pastor, o senhor acha melhor? Tá bom. Vamos fazer pequenos grupos aí, amém? Por líder, discipulador. Um líder, um discipulador fica em cada grupo. Aí vamos tentar reunir 5 pessoas no máximo, amém? E aí fica um líder num grupo, um discipulador fica ali no outro. E nós vamos ter um tempo. O que você vai fazer nesses pequenos grupos? Presta atenção aqui, irmãos. Lembra no encontro com Deus? Que tem os pequenos grupos para falar o que nos impede de ter um encontro com Deus? Os irmãos lembram? Nós vamos fazer isso agora. E você vai compartilhar no pequeno grupo o que Deus falou com você agora, né, nesse compartilhar. O que está te impedindo de fluir nesses dias que você precisa buscar em Deus? O que te impede de querer ser um anjo da guarda? O que te impede de ser um anfitrião? O que está te impedindo de querer ser um líder nesses dias? Porque Deus te chamou. Se Deus te chamou, quem está paralisando o negócio somos nós. Porque Ele já perdoou, Ele já libertou, Ele já lavou, Ele já perdoou, Ele já esqueceu o nosso passado. Então o bloqueio muitas vezes está só na nossa cabeça. Amém? Então vamos fazer esses pequenos grupos agora. Grupos de 5, no máximo 6 pessoas. Aí fica um líder e um discipulador em cada grupo. E você vai compartilhar no grupo. O que Deus falou com você? O que você precisa romper? O que tem te paralisado nesses dias? Que você sabe que precisa buscar em Deus para que Ele te use nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer esses pequenos grupos e depois nós vamos orar aí.